Você caiu nesse vídeo aqui porque você gostaria de começar a ler em outro idioma, mas não sabe muito bem por onde começar, o que fazer, ou então acha que nem vai conseguir. Acertei? Porém, você caiu no vídeo certo porque hoje eu vou te dar dicas de como fazer isso. Há muitas coisas que a gente tem que levar em conta quando a gente vai ler em outro idioma, como por exemplo, saber exatamente qual é o nosso nível, quais técnicas a gente deve usar e até os nossos gostos. Por isso, eu reuni hoje aqui algumas dicas para ajudar você a começar a ler em outro idioma, seja por estudo, seja por prazer. Então, se você quer aprender a ler melhor em qualquer idioma que você esteja estudando, fica aqui comigo nesse vídeo. Descubra o que você gosta de ler. Antes de mais nada, você precisa saber do que você gosta de ler. E por incrível que pareça, muitas pessoas não têm essa resposta. E aí, fica difícil de você achar a sua leitura adequada, né? Então pensa, você gosta de romances, de ficção, de não ficção, de fantasia, os clássicos, aqueles livros de literatura ruim e duvidosa? Qualquer coisa serve para você ler e praticar um outro idioma. Então tenha claro quais são os seus interesses, porque quando a gente tá lendo aquilo que a gente realmente gosta, a nossa motivação vai lá para cima e aí a gente tem mais sucesso nessa experiência de leitura. Saiba o seu nível na língua. Outra coisa importantíssima para saber antes de começar é saber em que nível você tá na língua. Pelo menos saber se você é iniciante, intermediário ou avançado. Mas mesmo assim, né, você tá iniciante, mas você é aquele iniciante que não sabe nada ou você já sabe alguma coisinha, né? Aí eu tô falando entre o A1 e o A2. Ou então você é intermediário, mas é um intermediário mais pro avançado ou intermediário que acabou de sair do iniciante, né? B1, B2. Você precisa saber isso. Porque, por exemplo, se você for iniciante, não adianta pegar um livro que é muito mais complexo do que aquilo que você consegue ler. Vai ser um desafio, claro, e é muito bom a gente se desafiar no aprendizado do idioma, mas tem limites, né? Senão vai acontecer o efeito contrário, você vai se frustrar porque não tá entendendo nada e vai acontecer o quê? Muita gente vai desistir. E o contrário também, se você já tá num nível ali mais avançadinho, para de ficar lendo coisa fácil, entendeu? Senão fica também sem graça, né? Começa a se desafiar um pouco, pra você ver palavras novas, ver estruturas novas ali naquela língua. Então, gente, saber o nível é importantíssimo. Tem diversos livros que foram feitos especialmente para iniciantes, intermediários. Não tem tanto assim para avançados, né? Mas são aqueles livrinhos que são feitos mesmo para treinar a leitura, né? Não é um livro, porque assim, quando os autores de determinada língua escrevem livros, eles não escrevem tipo, esse livro é só para iniciantes. Não, eles escrevem, simplesmente escrevem. E geralmente, quando é uma boa literatura, é uma coisa mais complexa, mais avançada. Mas esses livros muitas vezes contam histórias, né? Podem ser histórias novas ou histórias que as pessoas já conhecem, num nível um pouquinho mais simples do que o que foi escrito original, né? Tem vários livros desses aí, tem coleções e tudo mais. Se eu achar alguma foto aqui, eu coloco aqui no vídeo pra vocês verem. Dá pra comprar aí pela internet, procurar, põe assim, livros em italiano, por exemplo. Livros em italiano para iniciantes, A2. Agora, se você já tá num nível mais avançado, você já pode ler a literatura em si sem filtros, né? Vai nos grandes escritores daquela língua e pesquisa, né, os livros que você quer ler. Dentre esses livros que não são voltados para níveis, claro que tem os mais simples e tem os mais complexos, há livros que são super difíceis, outros são mais de boa de ler, né, na nossa própria língua a gente vê isso. Então aí também é legal dar uma pesquisada para saber. Por exemplo, pessoas que estudam inglês, quais clássicos da língua inglesa são mais fáceis de ler, entendeu? Para quem tá começando, né, no nível avançado. Enfim, então vendo só como é importante a gente saber o nosso nível para adequar a leitura e ela ser prazerosa e também útil pra gente aprender. E falando em ser útil e prazerosa, que são duas coisas que a gente une, existem duas técnicas que quem lê em outros idiomas usa para poder aprender e ler. Leitura intensiva e leitura extensiva. Também conhecidas como intensive reading e extensive reading. Leitura intensiva e extensiva são duas técnicas diferentes quando a gente vai ler em outro idioma. E são duas técnicas que você pode usar desde o nível iniciante. Intensive reading, ou leitura intensiva, é uma leitura na qual você foca em cada detalhe, em cada palavra. Você lê devagar, você analisa cada palavra, você pega o dicionário, vai ver o significado, você observa ali a estrutura da frase, né? Você lê com bastante atenção ali na língua em si, e não tanto assim na história. Porque aqui o foco não é entender a história, a linha de raciocínio ali do livro, mas sim analisar a língua em que ele foi escrito. E além disso, ir adquirindo cada vez mais vocabulário, né? Você vai vendo as palavras que você não conhece, pesquisa, anota, tenta achar um sinônimo. É uma coisa bem assim detalhada. Esse é o intensive reading, né? Porque é uma coisa mesmo intensiva, é intenso. Você vai analisando cada parte ali. Já o extensive reading, né? A leitura extensiva, aí é o contrário disso. É uma leitura em que você
não foca tanto nessas coisas de gramática, de vocabulário, mas na história em si. Você tenta ler com a maior fluidez possível. Então você não para pesquisar coisas no dicionário, você não para analisar a gramática das frases. Aqui você lê rápido, sem se preocupar, porque aqui o objetivo é mesmo entender a história, entender a ideia geral do texto. Então assim, né, nesse tipo de leitura, você só vai recorrer ao dicionário se você se deparar ali com uma palavra que compromete muito o seu entendimento do texto todo, ali pelo menos do capítulo todo do livro. Ou então uma palavra que não para de aparecer e aí você não tá entendendo, ela tá fazendo ali alguma confusão. Aí tudo bem, você para ali, dá uma pesquisada, mas aqui você deve pesquisar no dicionário o menos possível. Aqui você tem que ler com fluidez. Você pode fazer isso em momentos diferentes. Eu volto a dizer, um iniciante pode fazer isso. Imagina, faz primeiro um intensive reading e depois o mesmo capítulo com extensive reading e ver como se sai, entendeu? Eu acho que é legal a gente sempre mesclar os dois. Depende, né? Às vezes você, por exemplo, comprou um livro ali em tal língua e você comprou aquele livro mais para estudar, então faz mais um intensive reading. Agora, se você comprou um livro porque você gosta da história e queria ter a experiência de ler aquilo na outra língua, ok, é um extensive reading, aí você vai pesquisando só aquilo que dificultar a sua leitura. E não se preocupem, no extensive reading, né, na leitura extensiva, muitas vezes a gente vai se deparar com um monte de palavras que se a gente fosse falar exatamente a tradução, a gente não saberia. Mas continue lendo e muitas vezes você vai entender a palavra pelo contexto, né? Você nem vai traduzir, você vai pensar ali, fazer o raciocínio na língua que você está lendo. Então, quando é assim, não precisa pesquisar a palavra no dicionário. É só se for uma palavra mesmo super estranha e você não faz ideia do que aquilo significa. Aí sim, você pesquisa no dicionário. Então, saiba dosar essas duas técnicas de leitura que são muito úteis. Intensive reading, extensive reading. Leia um livro que já leu na própria língua. Olha, essa é uma dica muito boa e é uma dica que ajuda no extensive reading. Porque, por exemplo, se você for ler um livro que você já leu, por exemplo, em português, você já conhece o livro, você já conhece o vocabulário, você já conhece a história e tudo mais, então não vai ser difícil de entender, então você pode seguir ali com mais fluidez naquele livro. Então isso ajuda muito, gente. Ler um livro que você já leu na sua própria língua, você lê em outra língua. Não leia traduzindo. Essa é uma dica crucial. Não leia traduzindo palavra por palavra no seu idioma nativo. Isso vai acabar com a sua leitura, não é assim. O intuito aqui é você ler e não passar para sua língua para depois passar para o significado que aquilo tem. É passar da língua que você está lendo direto para o significado que aquilo tem. Se você tenta traduzir sempre tudo aquilo que você lê, frase por frase, palavra por palavra, a leitura fica muito lenta e começa a ficar muito desmotivador. Além do que, ficar traduzindo vai atrapalhar o desenvolvimento da sua fluência ali no idioma, né? A gente tem que aprender, isso é verdade, a gente tem que aprender a pensar naquele idioma. A gente não fica traduzindo toda hora. Imagina que cansativo. Se a gente fosse traduzir tudo que a gente ouve em outro idioma, que a gente fala em outro idioma, imagina ter que pensar primeiro em português para pensar em inglês. Calma, se você é iniciante, é normal isso acontecer. Por exemplo, eu ainda estou fazendo isso um pouco no alemão. Por quê? Porque é uma língua totalmente desconhecida para mim. Então no começo é normal a gente pensar primeiro na nossa língua, depois na outra língua. Mas aos poucos a gente vai se desvinculando disso e começa a ir direto a pensar na outra língua. Quanto antes você começar a fazer isso, melhor. Então por isso, quando estiver lendo, tenta deduzir ali o contexto da palavra, né? Tenta saber o que significa pelo contexto. E vai fazendo. Às vezes tem uma que fica, outra que fica, mas às vezes também não são palavras importantes para o entendimento geral ali do texto ou do capítulo do livro. Mas aí conforme você for fazendo isso, você vai notando que você começa a entender e tudo mais, e aí acho que tem palavras que você vai aprender mesmo só de vê-las aparecendo em determinados contextos. Você vê ela aparecendo no mesmo tipo de frase, com o mesmo tipo de ideia. E aí você acaba aprendendo aquela palavra. Aí depois você vai ver a tradução e fala, nossa, era isso mesmo que eu pensava que era. Pois é. Leia em voz alta. Essa é uma ótima ferramenta para melhorar a sua pronúncia, né? E a sua fluência ali para falar o idioma. Quando você lê em voz alta, você consegue praticar os sons do idioma e também vai treinando o seu ouvido, né? Para acostumar ali com o ritmo e com a entonação daquela língua. Inclusive, há livros, né? Acho que até aqueles livros que eu disse que são destinados a determinados níveis de uma língua. Muitas vezes esses livrinhos, eles vêm com um CD ou com um áudio, né? Hoje em dia tem mais código QR Code, né? Em que a gente pode pôr ali e vai mandar a gente para um áudio, né? Audiolivro e essas coisas, né? Tem muita coisa no YouTube mesmo. Então isso ajuda bastante, né? Porque uma coisa é você ler, mas às vezes você pode imaginar que uma determinada palavra se fala de tal jeito, mas aí você escuta e é uma coisa diferente. Então é legal ouvir também. E aí depois você treina para ler em voz alta, sozinho. E outra coisa que isso ajuda bastante é, se você costuma se perder muito na leitura, né? Você tá lendo ali, depois você nem tá prestando mais atenção, não sabe onde parou, ler em voz alta ajuda bastante também. Tenha uma rotina e seja consistente. Por último, mas não menos importante, crie uma rotina de leitura. Tenta ler
sempre, por exemplo, se escolheu ler durante 1 hora ou durante meia hora, todo dia, tenta sempre fazer isso uma rotina, ou seja, sempre no mesmo horário, no mesmo lugarzinho, do mesmo jeito, que aí você vai criando um hábito. E isso ajuda muito, porque depois você não tem mais que se esforçar do tipo, ai, tenho que ler e tudo mais, né? Porque já vai ser, chegou aquele horário, tá em casa, vai ler ali na varanda de casa, no fim da tarde, já é hábito, entendeu? Você não precisa pensar pra fazer isso, você simplesmente vai lá e faz. E criar um hábito de leitura é muito bom, porque a gente tem que ser consistente em tudo que a gente quer fazer quando a gente quer aprender qualquer coisa, né? Não só uma língua, mas qualquer coisa. Então, assim, não adianta só você ler de vez em quando, você não vai ter progresso, né? Lê um pouquinho, nem que seja, sei lá, 15 minutinhos por dia. Isso já é muita coisa, parece que não, mas já é muita coisa, porque a gente só vê a fração daquilo, a gente vê, 15 minutos num dia, o que é 15 minutos no dia? Nada. Ok, mas faz isso durante, sei lá, 3 meses. Eu mesma reparei que a minha habilidade de leitura melhorou muito quando eu me propus a fazer todos os dias, sem falta. Porque quando eu lia só quando me dava na telha, dava vontade, ou que tava sobrando tempo, não era uma coisa consistente, sabe? Ok, claro, sempre ajuda a ler. Mas se você quer mesmo melhorar o hábito de leitura, quer ali subir de nível na sua leitura, faça todos os dias, independente do tempo que você tem. Consistência é a chave. Bom, agora que você tem essas dicas valiosas e tá prontíssimo para começar a ler em outro idioma, me conta aqui nos comentários qual livro você vai começar a ler. E claro, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse sobre aprendizado de idiomas. E ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!